A paz do Senhor, pessoal. Hoje eu gostaria de refletir com você sobre o tema pureza sexual. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu, juntamente com os jovens da minha igreja, nós fomos na campanha do Eu Escolhi Esperar, idealizado pelo Nelson Júnior e sua esposa, na Lagoinha, em Belo Horizonte. E aquele momento, aquele dia foi marcante nas nossas vidas, porque nós aprendemos ali a importância de esperar no Senhor o tempo certo para vivenciarmos a sexualidade. E a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18: Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual, ele peca contra o próprio corpo. E continua dizendo: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Olha só o que a Bíblia diz: nós fomos comprados por um preço muito alto, e é o preço de sangue, o preço que Jesus pagou por nós. E o nosso corpo é membro de Cristo, e é por isso que o nosso corpo deve glorificar a Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo, e isso significa que o Espírito Santo ele se manifesta dentro de nós e através de nós pela sua misericórdia. Irmãos, eu fico realmente triste quando eu vejo casos de jovens cristãos que estavam na igreja, que serviam ao Senhor, que ouviam a palavra do Senhor e infelizmente caíram no pecado sexual, foram tentados e não resistiram. A Bíblia tem a história de Davi. Davi, em meio à situação de tentação, ele não fugiu. Pelo contrário, ele se deitou com Betseba e ele cometeu adultério. E além disso, para encobrir o seu pecado, o seu erro, Davi, ele matou o marido de Betseba. Mas nós também temos a história do jovem José, que eu amo muito a história de José, porque José nos ensina que fugir da tentação é o melhor caminho para agradar a Deus. José ele havia fugido da mulher de Potifar e ele podia ter pensado: ah, Senhor, se eu tivesse me deitado com aquela mulher, talvez eu não estaria no cárcere. Mas José, ele valorizava a presença do Senhor com ele. E é por isso que, apesar das propostas daquela mulher rica, daquela mulher chique na sociedade, José ele rejeita, ele foge literalmente das garras daquela mulher. E apesar de não ter ali uma honra humana, porque Potifar o acusa, posteriormente nós vemos que José ele tem a honra de Deus na vida dele. Então, meus irmãos cristãos, pessoas que servem a Deus ou não, sabe? Vale a pena nós aguardarmos no Senhor. O livro Eu Escolhi Esperar, do Nelson Júnior, conta como que em uma história que recebermos ali o presente de Deus da vida sexual é como um pai, sabe? Que separa um presente especialmente para o Natal. E aí coloca aquele presente debaixo de uma árvore de Natal. E aquele filho sabe que o presente é bom, mas que só pode ser aberto na noite do Natal. Só que aquele filho, ele vai e ele começa a abrir o presente aos poucos. Um dia ele dá uma bisbilhotada, no outro dia ele rasga e olha mais a fundo, até que ele não se contenta com aquilo e abre o presente de forma completa. Quando chega na noite do Natal, que era esperado que ele se alegrasse com aquele presente, o presente já não tem mais tanta graça. E assim é o presente que Deus nos dá da vida sexual. Quando chega o casamento, é o momento de nós experimentarmos aquilo com alegria. Mas se já experimentamos aquilo antes, de forma indiscriminada, não teremos a mesma alegria. Irmãos, na Bíblia há vários relatos de pessoas que foram fiéis a Deus e posteriormente receberam a alegria da fidelidade ao Senhor. Porque vale a pena sermos fiéis ao Senhor, e eu defendo, eu escolhi esperar. Eu e o meu esposo, nós esperamos no Senhor.
e foi o maior privilégio da minha vida. Meus irmãos, porque esperar no Senhor não deve ser um peso, não deve ser um fardo pesado, difícil de carregar. Esperar no Senhor não é uma vergonha, esperar no Senhor é um privilégio. Esperar pelo tempo do Senhor. E se eu puder falar algo, sabe, às jovens, quantas pessoas esse vídeo alcançar, eu gostaria de falar o seguinte: espere no Senhor, aquieta o seu coração e aguarde no Senhor. Eu sei que é difícil, talvez você me fale assim: ah, Camila, mas você não sabe o que eu estou passando. O meu namorado diz que se eu não me deitar com ele, ele vai terminar comigo. Mas eu quero dizer uma coisa: talvez valha a pena que termine mesmo esse relacionamento, porque se esse homem está dizendo isso, ele não respeita você, ele não respeita a Deus, ele não respeita a sua família, ele não tem respeito nem por si próprio. Porque quando nós respeitamos alguém, respeitamos a família daquela pessoa, respeitamos antes de tudo a Deus, respeitamos também a nós mesmos e sabemos que a palavra do Senhor é séria, que a palavra do Senhor continua sendo a regra de fé e prática para nós vivermos, buscarmos, corrermos atrás ali das palavras do Senhor e da bênção que vem da parte do Senhor, mas fugirmos da imoralidade e de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Então persevera, lute mais um pouquinho, aguarde pelo Senhor, porque a vitória chegará. Você tem capacidade sim. Não você, mas Deus te dá a capacidade de vencer. Em nome de Jesus. Que Deus venha te abençoar nesse momento, te dar força para vencer nessa área. Amém.